Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos envolvidos, os organizadores, avaliadores, pela disponibilidade de tempo. Meu nome é Mônica Viana e é com muito orgulho que hoje irei apresentar respeitosamente a pesquisa por mim desenvolvida, que tem como tema a influência do espaço físico no acesso à justiça em 5 estados brasileiros. O acesso à justiça, ele busca garantir a plena participação jurídica, visando a proteção, manutenção e efetividade do acesso aos direitos e garantias, e a literatura defende, inclusive, que o acesso à justiça é uma ferramenta de democracia e cidadania. Eu sou deficiente visual e sei o quanto as políticas de acesso são importantes no dia a dia. Para justificar a relevância desse tema, foram considerados alguns pontos. O primeiro deles é que a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, em seu 13º artigo, especificamente, aborda o acesso à justiça, tema de preocupação desse trabalho. O segundo ponto é que, atualmente, a acessibilidade é a única temática com convenções incorporadas na Constituição brasileira até hoje. O terceiro ponto é que existe uma grande demanda no acesso no Brasil. São mais de 49 milhões de brasileiros que declaram ter algum tipo de deficiência e mais de 28 milhões de idosos. O quarto ponto é que o acesso à justiça está incluído entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS. E o quinto é que no Brasil há poucos estudos acerca do espaço físico judiciário. Então, quais são os objetivos dessa pesquisa? O objetivo geral é compreender as características do espaço físico judiciário que influenciam no acesso à justiça no Brasil. E os objetivos específicos seriam avaliar o espaço físico dos fóruns e sejusques a partir dos dados coletados em visitas de campo, descrevendo as características comuns desses espaços, levantar os fatores relativos à estrutura física que se configuram como possível influência no acesso à justiça, perceber quais os estados se destacam positivamente e negativamente dentro dos aspectos avaliados, e propor a reflexão dos órgãos responsáveis sobre as ações desenvolvidas no espaço físico que promove o acesso da justiça no Brasil. E, tendo em vista os objetivos de pesquisa proposto, coloca-se as seguintes perguntas de pesquisa. Quais são as características do espaço físico no sistema judiciário brasileiro? A segunda, quais características da estrutura física são relevantes para o acesso à justiça? Existem padrões na arquitetura judiciária analisada? Quais estados destacam-se positivamente ou negativamente nos aspectos apontados? Os espaços garantem acessibilidade plena? A fundamentação teórica. O tema de acesso à justiça, ele surgiu com uma pesquisa em 1973, realizada por Mauro Capelletti e por Brian Gart, autores do livro que foi utilizado para a fundamentação teórica desse estudo, no tema de acesso à justiça. A literatura apresenta o acesso à justiça em 3 fases distintas. O primeiro refere-se ao apoio da população de baixa renda, com oferta de serviços jurídicos pro bono, por exemplo. O segundo aborda a revisão de processos civis, incluindo os interesses de direito coletivo, como, por exemplo, ambiental e do consumidor. E o terceiro diz respeito aos procedimentos para uma justiça sem conflitos, como, por exemplo, a mediação e a conciliação. Na fundamentação, foi apresentados os dados da população com deficiência no Brasil, tendo como fonte o Ministério da Saúde e o IBGE. E visando um entendimento legal sobre a acessibilidade dos espaços, foi apresentado um mapeamento com todas as leis e decretos relacionados a este estudo. E com relação à teoria para o espaço físico judiciário, a base teórica foi a tese de doutorado da Patrícia Branco, da Universidade de Coimbra, uma pesquisadora referência no tema de espaço de justiça. Quais foram os procedimentos metodológicos? O estudo visa analisar os dados que já haviam sido coletados anteriormente na pesquisa já citada do Conselho Nacional de Justiça. Agora, eu vou descrever as atividades envolvidas, considerando as virtudes e as limitações encontradas na metodologia. Foi utilizada a metodologia de análise quantitativa de dados empíricos do direito. A primeira etapa, a etapa A, foi a elaboração do questionário. Ocorreu juntamente com o professor orientador e abordou diversos aspectos estruturais do acesso em todos os ambientes, do fórum e do Sejusc, considerando a locomoção desde a porta de entrada até mesmo a leitura das placas informativas no ambiente. A segunda etapa foi o acompanhamento da pré-aplicação. Durante a pré-aplicação,
foi testada a usabilidade do questionário e foi percebido a necessidade de colocar as perguntas na ordem que se visitavam os ambientes para facilitar e agilizar o processo de preenchimento. Após as devidas correções, a gente vai para a etapa C. Na etapa C, ocorre o acompanhamento da aplicação. O grupo de pesquisa coletou no total informações de 37 fóruns e sejusques em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí e Ceará. As cidades foram selecionadas também na pesquisa anterior por meio de clusterização com base no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e no Índice de Conciliação. E para garantir a conformidade das informações coletadas, o preenchimento foi realizado sempre por 2 pessoas, o orientador e um pesquisador de apoio. A primeira etapa, após a coleta, foi organizar os questionários coletados, divididos por estados, todos foram devidamente organizados, numerados e armazenados. A segunda etapa foi a tabulação. Todas as informações coletadas foram inseridas em tabela Excel. Uma dificuldade foi o volume de tópicos analisados, foram 131 campos, um para cada pergunta e mais um para observações, caso necessário. Foi utilizada uma dupla conferência com apoio de fotografias dos ambientes, revisando campo a campo, informação a informação. A terceira fase foi a análise de dados, foi escolhido o uso do software de análise estatístico, o Tableau, considerando uma apresentação dos gráficos de forma simples e dinâmica. Os dados foram verificados e preparados, as perguntas agrupadas por semelhança, e isso tudo resultou em um gráfico que demonstrava a porcentagem por estado para cada pergunta do estudo. A quarta etapa foi o referencial teórico. Eu já comentei sobre a estrutura do referencial teórico no tópico de fundamentação teórica, mas um adendo foi uma limitação com a ausência de estudos sobre o espaço judiciário, considerando que alguns dados poderiam ser mais explorados qualitativamente. Eu estou apresentando esse gráfico como demonstrativo de como os dados foram exibidos, divididos por estado, e os seus resultados em porcentagem para cada tópico. Agora vamos aos resultados. A maioria dos fóruns estão localizados em regiões centrais, e a literatura defende que os serviços públicos se localizam historicamente em centros urbanos das cidades, tais quais atendem um volume além da capacidade ofertada, e oferece poucas opções de escolha para a localização do fórum, e muitas vezes não atendem às acessibilidades mínimas. Em outros países já ocorre uma descentralização dos fóruns. Também há pouca proximidade com o transporte público, e a literatura defende o transporte público como meio de deslocação muito popular, servindo como uma ponte entre a proximidade do serviço público e o cidadão. Também há poucas ou a ausência de sinalização tátil e vagas demarcadas para pessoas com necessidades especiais e idosos. São obrigatórias por lei, mas que os dados mostram uma realidade incompatível. Outro aspecto que chama atenção é a ausência de internet sem fio pública. Nenhum dos estados apresentou rede Wi-Fi. É comum encontrar salas sem janelas, mesmo em estados com temperaturas altas. As conclusões. Respondendo cada uma das perguntas anteriormente mostradas, as perguntas de pesquisa. As principais características encontradas nessa pesquisa, tangem sobre acessibilidades gerais. Ao longo dos resultados, foram descritas diversas ausências e presenças de elementos do acesso físico e subjetivo do espaço de justiça. A segunda pergunta. As características de estrutura física que são relevantes para o acesso à justiça são movimentação e circulação local, facilidade de localização e acesso, sinalização no entorno e interna, meios de transporte público e estacionamento. Também o estilo da construção, móveis, a sua predominância de cores, formatos, matérias-primas, iluminação, climatização, decoração e segurança. Para a terceira pergunta. Existe uma grande desigualdade entre as estruturas dos fóruns e sejusques nos estados estudados, sem padronização de implementação ou fiscalização específico para o espaço de justiça. Para a quarta pergunta, as análises permitem posicionar os 5 estados na seguinte ordem, conforme o maior grau de adequação: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Piauí e Ceará. Para a quinta e última pergunta, há muitas barreiras na estrutura física, externa e interna dos fóruns e sejusques que impedem o pleno acesso à justiça. As pesquisas futuras podem, assim, diversificar a lente de percepção do que gera barreiras no acesso à justiça. Muitas questões foram introduzidas neste estudo e podem ser abrangidas com maior profundidade. Esse foi o trabalho desenvolvido. Muito obrigada.